amiguitos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Está começando uma vez mais esse programa muito chato que é o VAR, mas ele é importante, porque se você não viu aquele lance, se você estava dormindo, se você estava na casa da sua sogra, ela estava te dando aquela bronca, você não viu, agora você vê aqui no VAR. Não é Adriano Oliveira, meu amigo carequita, que tá flaco, tá flaquito, tá magrinho, tá fazendo pilates. Gostou, senhor Luiz? Tô mais forma. fitness. Tá em forma de bujão de gás. Mas era aquele P13, agora é aquele menorzinho, cara. Deu uma diminuída um pouquinho, aquele mais fininho. Nem tanto, né? Mas o senhor estava falando que o que você não vê você vê no VAR dos acréscimos. O pessoal não viu, por exemplo, o impedimento recentemente no jogo São Paulo e Palmeiras. E ninguém viu. VAR dos acréscimos. Não rouba meu assunto, Adriano. Ah, esse é o teu destaque? Eles conseguiram marcar o impedimento do gol do Edu do Cruzeiro sem que o cara estava impedido. Que maravilha, hein? Que espetáculo. Então já vamos começar com o teu primeiro destaque, Ernesto, então. Não, eu ia comentar que a CBF, talvez pela primeira vez, enfim, assumiu que o VAR deles está errando, né? As outras vezes errava, a gente ficava discutindo, eles davam uma desconversada, mas agora a CBF chegou ao ponto de ter que admitir, não, né, a gente não está conseguindo mais passar uma linha reta entre um jogador e outro ali para ver o impedimento. Ah, tá de sacanagem, né? Vale milhões do jogo, tem a tal da tecnologia e os caras conseguem errar mais do que o olho humano, é sacanagem. O senhor Luiz que teve que arrumar o carro recentemente, ele parece aquele mecânico que não entende nada, exatamente. Cobra barato, mas não entende nada, e ele vai assim, eu acho que é o pistão. O cara vai lá e mexe, e não é. Não, eu tô achando que é a bateria. É mais ou menos o VAR. Mais ou menos, no Brasil. Mais ou menos. Esse VAR. A gente sempre falou, né? Esse VAR é uma merda, Aqui no Brasil é uma merda. Só serviu para piorar as coisas. Aí quando eu falo lá na Inglaterra que eles estão aumentando a espessura da linha para dar mais gols, os caras tiram um sarro de mim aqui. Mas aqui no Brasil não consegue nem riscar a linha. Cara, que coisa disso. Eles não tiveram aula de geometria, gente. Que coisa ruim que é o Brasil. Eu tenho que concordar com o senhor Luiz. Claro que a Argentina não está muito boa, mas nós estamos perdendo para geometria, cara. Pelo amor de Deus. Adriano, eu sei que não é minha vez, mas deixa eu falar. Tem mais dois casos. Eu vou lembrar de um, mas eu não vou tanto por causa do time que eu torço, mas uma vez em São Januário falou que não tinha jeito porque a luz do sol atrapalhava a linha. E no jogo do Operário semana passada... Foi Vasco e Internacional, se eu não me engano. Isso. E no jogo do Operário semana passada, que o Lisca, não sei se ainda já é treinador de esporte ou não, falou que a linha também não pode ser traçada lá em Ponta Grossa, no campo do Operário. Você começar a fazer de 10-0, cara. Na dúvida, para a jogada, assim, quando tiver o lançamento, os caras pegam aquelas linhas, aqueles cordão de nylon. Linha de nylon. Barbante, né? E aí segue. Para, o cara atravessa o campo. Joga a bola pra cima e segue ali. Depois que viu que não tá marcado, impedimento, que é o jeito, cara. Do jeito que tá. Fala, Felipe, teu destaque, fala sobre o VAR, fala sobre o que você quiser, Felipe. Depois de 45 dias no departamento médico, você é quase o nosso Kahneman. O chinelinho voltou. Fala, Valdívia. Caralho, melhor análise. Fala, galera, então, meu destaque vai para talvez o possível retorno daquele que disse que só jogaria no Corinthians no Brasil. Aí, Paulo Guerreiro pode estar assinando com o Avaí, cara. O cara que disse que só Paulo Guerreiro só jogava no Corinthians, passou por Flamengo, Internacional e vai parar no Avaí. Vai ajudar a rebaixar o Evair, eu ia dizer, o Avaí. Já que o Peru não conseguiu, né? Classificação para a Copa. E aí, eu nem sei se ele tá mais jogando, mas meu destaque vai para esse jogador aí, símbolo, né? Na última década pelo Corinthians e tudo mais. Eu acho legal, cara, esses jogadores assim folclóricos estarem voltando. E eu só queria o outro destaque, a gente estava comentando aqui, só pensando, né? Estavam falando sobre os técnicos, o Edu falou, né? O técnico do Santos, que tem técnico de 2017 que não recebe. Eu fico pensando o Dani Alves, né, cara? Recebendo todo mês ali, né? Aquele pacotinho do São Paulo, só alegria. E eu já deixo para vocês aqui uma inquietação. Dani Alves vai para a Copa? Quero saber se ele vai jogar antes da Copa.
Ele não tem nem onde jogar antes da Copa ainda, imagina na seleção. Atlético Paranaense, esse é meu destaque. Do teu destaque, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor Luiz. Dime. Como o Felipe disse, o Paulo Guerreiro é o destaque no Peru? Olha, como disse o Felipe, né? Já que o Peru não conseguiu, né? Já que o Peru não entrou, o Paulo Guerreiro vai fazer o quê? Vou aonde me quiserem, né? Ou seja, é a força do guerreiro no Peru, é isso? Não, a força do Guerreiro não foi suficiente para fazer o Peru entrar. Então... Caraca, um filósofo. Olha só. Que frase, hein, senhor Luiz? Partiu o Twitter, cara. É isso. Ô, senhor Luiz, já aproveita e dá o seu destaque também. Olha, meu destaque é a derrota do Botafogo, mais uma, né? Desta vez pro Atlético Mineiro, que jogo ruim, né? E o Botafogo conseguiu perder pro Atlético Mineiro, que tá uma mercadoria. E agora, o melhor de tudo, senhor Luiz, foi o técnico do Botafogo falando que o problema é ter muitos jogos no Campeonato Brasileiro e time que disputa título acaba jogando demais. Mas o Botafogo não ganha nada para 40 anos. E o meu destaque... Reclamar de muitos jogos. Mas também o Atlético, a mercadoria do Atlético Mineiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não, sim, claro, pero este jogo foi péssimo, jogou muito mal o Atlético Mineiro, não? Mas o que eu acho interessante do Botafogo é algo que a gente fala em todos os programas aqui, que é da supervalorização do Botafogo ou da baixa valorização do Botafogo. O Botafogo é um time mediano, é um time para não disputar, para não cair, mas é um time melhor do que os que vão cair. Então, é para ficar numa zona intermediária. Mas o problema... Isso eu quero falar para você. Eu já falei vários programas atrás e quero estar aqui no final do ano. Botafogo vai cair. Escreve que eu estou falando. Botafogo vai cair. Edu, você acha que o Botafogo cai? Ou tem time pior? Não cai. Tem time pior. Nossa, o Edu, eu esperando que o Edu fizesse uma puta análise e o Edu... Não, tem time pior. É que a gente já fez essa análise várias vezes também, né? Eu tô com o Edu, eu acho que o Botafogo vai lutando. Porque sabe eu acho que o Juventude caiu, o Avaí vai cair, mesmo com a força do Guerreiro. Eu vejo que tem 5 clubes que vão lutar para não cair. Vamos fazer uma análise. Juventude, o América Mineiro, o Cuiabá, o Atlético Goianiense e o Coritiba. Eu acho que 5 cai 4 para mim. Eu acho que o Fortaleza consegue se salvar. Botafogo, perdão, o Ernesto falou algo que eu na época não concordei com ele e hoje eu tenho que concordar. Ele falou assim, a gente empolgou que o Botafogo ganhou 3 seguidas, Adriano. Eu pensei, o Botafogo vai buscar pelo menos a Sul-Americana, eu pensei comigo. Tendo que das 3 seguidas você ganhou do Ceilândia. Não, tô falando do brasileiro, né? Não do Brasil. A gente empolgou, muita gente. Eu empolguei. Desculpe, filho, eu empolguei. Porra. Mas defendendo o Edu, eu acho que muita gente se empolgou o fato do Botafogo ser SAF. Mas o fato do Botafogo ser SAF talvez faça o Botafogo ter um campeonato que ele não brigue pelo rebaixamento e já tá ótimo. Porque sem a SAF, o Botafogo ia estar atrás do Juventude. O Botafogo não tinha time para entrar em campo sem a SAF. Essa é que a torcida do Botafogo tem que entender. O objetivo do Botafogo no ano, e o próprio João Textor já falou isso, é não precisar se preocupar com rebaixamento. E eu acho que ele, ao final do campeonato ele vai conseguir. Agora a torcida do Botafogo acha que vai cair. Aí já é aquela coisa, tudo acontece com o Botafogo, né? Mas é o problema da imprensa carioca. E aí isso reflete no torcedor carioca como um todo. Isso mais no torcedor do Flamengo, inclusive, aí já vai o meu destaque, que é a questão da empolgação. Porque, por exemplo, o torcedor do Botafogo vive um momento de torcedor do Flamengo. Quando perde, é o pior time do mundo, tem que mandar todo mundo embora, vai ser rebaixado. Quando ganha uma partida só, nossa, agora o time vai ser campeão. Vai passar todo mundo 10 pontos? De que 10 pontos? Vai todo mundo perder para o Flamengo e vamos passar a carreira. E ainda deu azar de ter o Flamengo e o Fluminense numa boa temporada no Campeonato Brasileiro. A temporada do Fluminense no Campeonato Brasileiro é boa. Eu acho que a próxima rodada pro Botafogo é muito importante. Jogar com o Santos lá na Vila Belmiro. Eu acho que nessa lista do Edu, eu botaria mais o Santos brigando para não cair do que o Botafogo.
mas se o Santos ganhar do Botafogo, aí eu concordo que pode complicar, que aí já vai para terceira derrota seguida. Aí realmente tem que abrir o olho, mas eu acho que sem a SAF o campeonato do Botafogo seria pior do que ele está sendo. Cara, o Santos caindo ia ser um negócio assim. O destaque é a seleção brasileira, né, Adriano? De futebol feminino, que está fazendo uma excelente campanha, né? Conseguiu pela primeira vez 3 vitórias seguidas. O Brasil, que tem hegemonia aqui na América do Sul, mas venceu nessa segunda-feira 4-0 a Venezuela. Destaque para a Bia Zanerato, jogadora do Palmeiras. E o bom trabalho da Pia, né? Algo que a CBF está conseguindo fazer, né? Dando sequência de trabalho para ela, tempo. Ela até deu uma entrevista e disse: olha, pode ser que eu não consiga ganhar nada pela seleção, mas eu vou deixar algo para o próximo dar continuidade. Tomara que seja assim, André. Esse é o meu destaque. E eu, para encerrar, eu até já falei mais ou menos do destaque quando eu citei o Flamengo. Destaque não para o Flamengo, mas para a transmissão da Webzone do sábado, de Flamengo e Curitiba, dos 2-0, né, que acompanhamos ali. Um jogo que o Mr. Lewis, primo do Sr. Luiz, adorou, principalmente pelo desempenho do Muralha. Ele voltou, inclusive, no Muralha como o melhor do jogo. Mas o que me chamou a atenção naquela partida foi o Diego. E Edu e eu destacamos no jogo que ele foi o melhor da partida, pelo menos para a gente, na transmissão. E é um jogador que, de descartado ou de não utilizável, ele tem ainda uma importância gigantesca. Por quê? Primeiro eu vou tossir para poder concluir o raciocínio. Por que ele tem uma importância? Ele faz o time jogar. E time que tem jogador que faz o time jogar, ou seja, que tem a percepção de construir jogada, de conseguir armar uma equipe que é minimamente organizada, faz uma grande diferença. A gente notou isso também, né, Edu? E aí, para eu tomar minha aguinha aqui, que eu resolvi tossir, e para você comentar, o Regis, quando entra no Curitiba. Sim, ele fez o mesmo, não com a mesma qualidade do Diego, mas ele conseguiu fazer o Curitiba jogar. Claro que o Flamengo já tinha um placar de 2-0, isso tudo lá, mas o Curitiba conseguiu construir algo no segundo tempo que ele não fez no primeiro, né? E aí também tem a entrada do Aleph Manga, que ajuda um pouco, o Igor Paixão, né, um excelente jogador. Até você comentou, a partir de agora a janela que teve a abertura no dia de ontem, até o dia 15 de agosto, podemos ter aí algumas novidades, né, Adriano? Com esse jogador também indo para fora, ou até num time que está um pouco mais... tem umas finanças melhores hoje no futebol brasileiro. Mas a escolha do Diego é muito interessante, porque ele foi quase escorraçado do Flamengo, né, Adriano? Ou foi, fez uma bela partida. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estavam lá no estádio e viram o jogo. O Diego faria essa diferença em outro clube? Ou a estrutura do Flamengo proporciona a ele não ter a importância que ele teria em outro clube para ele conseguir desenvolver esse futebol no Flamengo? Digo bem claramente, o Grêmio fez uma proposta para o Diego. E eu acho que o Diego no Grêmio não ia jogar o que joga no Flamengo. Sabe por que o Diego jogou muito? Na minha opinião, ele jogou de camisa 5. Por incrível que pareça. Bem, mas eu concordo, ele já vem jogando de pelo menos segundo volante há muito tempo no Flamengo. Mas ele jogou de primeiro, de cabeça de área. A gente já viu, desculpa a comparação esdrúxula, mas a gente já viu, por exemplo, o Pirlo na fim de carreira jogando de 5. E acabou com o meio campo da Juventus. Era craque demais. Mas é isso que eu quero. Essa a minha dúvida. Eu acho que um time que se contratasse o Diego agora, ia contratar o Diego para ser a estrela do time. E eu acho que o Diego não tem mais o estofo físico e até de bola para ser essa estrela do time. Eu acho que que tem? Tem o seguinte, né? O Flamengo deixou para ele decidir. Ele tá com 37 e aí ele disse uma vez que queria encerrar com 40 e aí vai ficar isso. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro desse ano. Eu acho que ele como uma peça a mais no Flamengo pode ser muito importante. Agora, se ele vai pro Cruzeiro, por exemplo, do Felipe, ele não vai ser o principal jogador. Formar o time em volta do Diego, eu acho que não é mais isso que ele tem que procurar na carreira, ou que ele vai conseguir na carreira. A gente não conseguiu nem pegar o Ricardo Goulart, cara. Pô, que foi escorraçado do Santos. Tudo bem, mas tu entendeu a minha pergunta? O Grêmio... Não. Eu só tô colocando assim, que é sonhar demais. Fala, por exemplo, se o Cruzeiro se reorganizar pro ano que vem, o Diego seria um principal jogador para 2023. Não, mas o que eu vejo, Adriano,
se, por exemplo, ele tem uma estrutura boa no Flamengo, mas se ele pega um time, por exemplo, o Grêmio, o time do Grêmio subindo, como o Enes falou, que vai subir, o Grêmio vai ter que reestruturar. Eu não falei. Não, assim, o Grêmio vai ter que se estruturar para o ano que vem subindo de divisão. O Diego, num time estruturado e num time não tão envelhecido, eu acho que ele joga. Aí Diego, vem por exemplo, a minha resposta para o Ernesto e para ti, ela vai na linha do que eu comecei a falar, que foi o Diego estava de 5. Só que a diferença, o que acontece? Lembra quando a gente falava do Douglas no Grêmio, que ele jogava como um 9 quando não tinha a bola e como um 10 quando tinha a bola? O que é o Diego? O Diego não é um 5 marcando. O Diego joga na frente da cabeça de área, e a tua comparação, por mais que tenha sido exagerado, você disse que foi exagerada, mas ela foi perfeita com o Pirlo, porque o Diego está jogando, guardadas as proporções de qualidade de cada um dos jogadores, mas exatamente na mesma função, pelo menos nesse jogo. O que eu estou querendo te dizer? Um time tem que dar condição para que o Diego seja esse jogador em que ele não vai ser o 10 para jogar na frente, mas que ele venha de trás como um construtor e ele tenha campo. O que facilitou o jogo do Diego contra o Curitiba? O Curitiba não tinha marcação, o Curitiba não tinha meio campo. O Curitiba jogava com 2 extremas e o meio campo perdido. Então, como o Diego vinha de trás, ele não tinha a primeira marcação, que seria de um meia, e quando ele chegava no campo de ataque, que ele ia distribuir a bola, e aí como ele tem qualidade para distribuir a bola, o marcador chegava nele, mas ele tinha outros caras para marcar, então ele abria o jogo nessa movimentação. Então, te respondendo, acho que o Diego, naquilo que a gente se acostumou a ver o Diego, num outro time, que ele seria o 10, não vai funcionar. No Flamengo, por que funcionou? Porque o primeiro que enfrentou um adversário que deu campo para ele jogar, e porque o Dorival Júnior montou um esquema em que colocou o João Gomes marcando, o João Gomes e o Vitor Hugo ajudava a recompor, que era um jogador de meia atacante, e o Diego ficava de 5, ficava como um líbero na frente da zaga. E ele só ia na boa. Ele ajudava na marcação, sim, mas ele não era o cara que dava o primeiro bote, como era o William Arão, por exemplo, no Flamengo. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. E que eu acho que no time principal, se jogar mais ou menos assim, quem deve fazer a função é o Vidal. É um jogador preparado para fazer essa função. Eu até acho que o formato do time do Flamengo do fim de semana, mesmo com as modificações, foi já pensando nisso. Na questão do posicionamento do Diego. E deve ser muito parecido, porque o João Gomes joga um pouquinho mais à frente para dar o primeiro bote, para que a bola sobe livre para o Diego sair. E aí o Vidal, que tem até mais vitalidade do que o Diego, ele vai sair e vai abrir mais espaço, mais campo ainda para o Flamengo. Então a comparação é essa mesmo. Gostou, senhor Luiz? Gostei. Grande merda. Então, tchau. Ótima semana para você. E depois disso tudo, o Botafogo ainda perde. Hã? Quer encerrar com alguma coisa? Diga. Não, grande merda. Depois disso tudo, o Botafogo continua perdendo, né, Argentina? Continua perdendo essa merda. Declaração do Lisca, em primeira mão. Tive que ser muito doido para aceitar vir para cá. Com essa? Não pode reclamar depois de 3 jogos se for demitido, hein? Com essa, gente. Ó, até semana que vem. Um abraço, galera. Valeu.